O documento final da política de comunicação do IFSC está sendo lançado oficialmente neste momento para todos os campos da instituição. Ele passou por um processo minucioso de construção que teve início em dezembro de 2012 e foi finalizado em agosto de 2013. A partir de agora, todo esse trabalho será posto em prática. A gente fica muito feliz e muito orgulhoso porque sabemos que a nossa instituição está saindo na vanguarda, né? Uma instituição pública de educação, trabalhando numa política de comunicação e construindo essa política de modo coletivo. E aí, né, está aqui, né, o fruto desse trabalho coletivo, dessa construção. E eu, primeiro, quero agradecer muito, né, de forma muito especial, a toda a equipe da comunicação, que eu sei que são pessoas que se dedicaram muito para que isso fosse possível e vão se dedicar mais ainda agora para a implantação. E, então, quando a gente vence uma etapa do desafio, né, dá um alívio, assim, uma sensação de missão cumprida, mas a gente olha para frente e vê que tem uma outra missão a nos esperando, que com certeza a gente vai desempenhar e contribuir para que a instituição avance muito, né? Nós vamos, a partir da data de hoje, que para nós é o marco de lançamento, né? É um marco oficial em que a nossa política de comunicação do Instituto Federal de Santa Catarina começa a ter validade, nós vamos começar a visita aos campos. Para quê? Para que realmente todos os servidores se apropriem deste documento, de modo a, junto conosco, fazer essa implementação, para o entendimento real do que traz a política, das diretrizes, dos princípios, e como estratégia também de implementação do que diz a nossa política, serão criados manuais. E esses manuais serão criados também de forma colaborativa. Os servidores do Instituto Federal de Santa Catarina vão apontar, junto com a equipe da Diretoria de Comunicação, as necessidades para aquele determinado tema. O que precisa ser colocado no manual para que efetivamente a política seja implementada. Bom, a gente sentia falta de um documento para balizar o nosso trabalho lá na comunicação. Agora, com a política de comunicação, nós conseguimos fazer um documento que foi construído coletivamente, então que vai nos dar respaldo para poder orientar os próprios servidores. Porque antes a gente tinha muitas normas que eram de ideias nossas, que a gente achava que tinha que ser assim. O grande diferencial é isso, a gente tem um respaldo em um documento que foi legitimado por toda a comunidade acadêmica, para a gente poder então fazer o nosso trabalho de uma melhor maneira. Tanto nós da comunicação, quanto nós podemos usar o nosso conhecimento técnico para poder ajudar as pessoas a fazerem essa comunicação e se comunicarem melhor com todos os públicos do IFSC. Além de servidores do IFSC, também estiveram presentes na cerimônia de lançamento representantes de outras instituições de ensino. Eles vieram prestigiar a conclusão do trabalho do Instituto e assistir à palestra de Kátia Pichelli, analista de comunicação da Embrapa, que contou sua experiência na implantação da política de comunicação da empresa. Então, acho que o grande desafio para a implementação da política de comunicação é agora fazer com que todos entendam que a comunicação é compromisso de todo mundo. Não é só do setor de comunicação. Então, quando a gente passa a entender que o meu compromisso é atender bem os diversos clientes, os diversos públicos, que isso é legal para a instituição, isso é importante para a gente, que fazer uma comunicação interna é importante, então isso ajuda muito a melhorar. Eu acho que a instituição vai sentir já um grande salto, já logo no começo da implementação, quando começar a entender certos padrões de comunicação e certos compromissos que todos têm que ter. Isso vai dar um diferencial bastante grande para a instituição. Eu acredito que esse é o grande primeiro passo, é todo mundo entender que é tarefa de cada um de nós implantar a política de comunicação. Da mesma forma que na Embrapa, a construção da política de comunicação do IFSC passou por desafios e muito trabalho, mas ele tem como característica inovadora a participação coletiva, que deve se repetir no processo de implementação, assim como o apoio do consultor externo Wilson Bueno. Já participei de algumas políticas de comunicação da própria Embrapa e posso dar um depoimento aqui absolutamente sincero. Foi o processo mais aberto, mais democrático, mais colaborativo do que eu participei, e isso me honra muito. Aprendi bastante com o processo, com o engajamento dos colegas, com a liderança da professora Valéria, e dizer que temos desafios na implementação, mas levando em conta o nosso histórico, a transparência do processo, o esforço de convocar os colegas, de abrir as discussões ao tempo todo, eu não tenho dúvida de que chegaremos a um bom termo.
Eu quero ressaltar o trabalho de qualidade realizado pela equipe da Diretoria de Comunicação, uma equipe que trabalhou integrada e conseguiu trazer a contribuição dos servidores do Instituto, algo que nós entendemos que é fundamental, pois é uma construção coletiva. Então, esse trabalho que foi organizado pela Diretoria de Comunicação traz hoje um resultado importante para nós, né, um documento, mas ele não se encerra aqui. Ele é um trabalho que permanece, que continua agora com a implementação. E, novamente, nós vamos precisar contar com o servidor. No dia a dia, com todos eles, nós vamos conseguir fazer com que esse documento realmente vire realidade e traga a qualidade que nós desejamos para a nossa instituição.